Olá, amiguinhos, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de torta fria, que é muito prática, fica tipo um sanduíche gelado, assim, que é muito boa pra servir em aniversários e também no lanche da tarde, então bora conferir. A primeira coisa que eu faço é pegar um maço de salsa de temperinho verde e eu vou picar esse maço inteiro em pedacinhos bem pequenininhos, o menor que eu conseguir. Primeiro eu lavei ele, depois eu escorri bem a água numa peneira e piquei ele bem pequenininho e separei num pote, porque eu vou primeiro cortar todos os vegetais que eu vou utilizar e frios e vou deixar para o dia seguinte para não ficar tanta coisa para ter que fazer junto. Então eu já deixo picadinho essa parte aí e depois eu vou separando no outro dia os diferentes recheios da torta fria. Também dá para picar salsinha e cebolinha tudo junto, né, cebolinha francesa, e deixo num potinho bem fechado para o dia seguinte. O importante é que esteja bem seco, mas fica tudo tranquilo, fica bem certinho. Depois eu pego uma cenoura que eu cozinhei antes, uma cenoura não muito grande, e vou cortar ela em pedaços bem pequenininhos, o menor que eu conseguir, para ficar mais fácil de separar no recheio depois para passar na torta fria. Então, até tem uns pedacinhos maiores ali, eu começo a dividir eles em pedacinhos menores, mas o menor que der já tá tranquilo. E deixo ele num pote que eu vou juntar com os próximos ingredientes que eu vou cortar também. O queijo fatiado eu pego em torno de 5 fatias, pode ser queijo mussarela, queijo prato, geralmente eu uso queijo prato, e separo as fatias e corto em quadradinhos bem pequenininhos, o menor que der. O queijo não dá para cortar tudo junto, porque ele gruda e vira uma coisa só e não fica muito legal. Então eu separo em fatias e corto mais ou menos 5, e a quantidade que vai dar para esse recheio que eu vou fazer, e sobra um pouquinho ainda para comer com um pãozinho fora de hora, porque a gente vai fazer aqui um picadinho com maionese. Depois eu também corto o presunto cozido magro, umas 5 fatias também, e o presunto dá pra cortar tudo junto porque ele não gruda, então é bem mais rápido. E vou separando junto, no mesmo pote, a cenoura, o queijo, o presunto e o ovo que eu vou cortar logo a seguir. O ovo eu já tinha deixado cozido 3 ovos e eu separei a gema dele para bater uma maionese, e a clara eu corto também em quadradinhos, o menor que eu consegui, mas dessa vez desses 3 que eu cozinhei eu só cortei 2. Então vai muito aí da quantidade que você quer na sua torta fria, e eu deixo um cozido para fazer uma firulinha lá no fim que eu vou mostrar. Então no fim ficou 2 claras cozidas dentro desse picadinho. No mesmo pote eu deixei tudo junto, e no outro dia eu misturei ele com maionese. Aí nesse caso eu bati uma maionese caseira com salsa, um pouquinho daquela salsa que eu já tinha cortado, e misturei junto. Tem que ser mais ou menos um copo de maionese para essa quantidade aí de frios e vegetais e ovo cortados. E aí eu misturo bem para tudo ficar bem certinho ali. Às vezes eu coloco um pouquinho de mostarda, coloco outros temperos, mas aí vai do gosto da pessoa, como é que ela quer fazer, que vai para sua torta fria. Aí fica assim, eu acho que fica muito gostoso. Ai, gente, me dá até vontade de comer esse picadinho aí. Aí nesse mesmo dia aí, que já é o dia seguinte, no caso, eu pego o pão para torta fria, que ele é cortado assim, sem casca, e molho com leite, para deixar ele mais maciozinho, mais molhadinho, porque às vezes ele começa a ficar seco na geladeira e não é legal. E eu venho com a primeira camada desse picadinho de maionese de salsa, ovo, cenoura, presunto e queijo. E vou espalhando bem. Eu cuido para não colocar muito nas bordas, para não cair para fora, e deixo uma camada meio grossinha assim, porque eu gosto dela bem servida. Aí depois que eu coloquei tudo, eu venho com outra camada de pão, também molho com leite e coloco mais uma camada desse picadinho. Essa camada de pão eu também molho com leite, depois eu venho com o requeijão com salsa e faço uma camada mais grossinha também.
E eu não sei onde é que ficou o vídeo, mas eu lembro que eu gravei, que eu fiz um recheio de requeijão. No caso, era um requeijão num potinho menorzinho, com a salsa. Só misturei requeijão com salsa pra fazer uma camada com esse recheio aí, pra não ficar só o picadinho de frios de ovo e cenoura. Não dá pra colocar também o que vocês quiserem, mas eu faço uma camada de requeijão com salsa e fica muito gostoso e bem molhadinho. Depois eu venho com mais uma camada de pão, molho com leite, coloco mais uma camada de picadinho, porque essa é a nossa torta fria de frios, mas dá pra fazer de frango, de atum. Eu particularmente prefiro de frios, porque acho que fica tipo um sanduíche que já fica pronto e fica mais prático de servir. Mas dá pra fazer com o que quiser, né? E também dá pra colocar outros tipos de vegetais ou outros recheios nela. Essa é a nossa última camada de recheio, então a próxima já é a cobertura dela. Coloco a camada de pão, molho com leite também. E daí eu preparei uma maionese rosa, que não tem nenhuma necessidade, mas ela podia ser uma maionese normal, só que eu misturei a maionese com ketchup porque eu queria que ficasse mais rosadinho. E aí eu só fiz no olho aí, mas eu fiz uma quantidade muito pequena para cobrir toda essa torta em volta. E depois eu venho com uma espátulazinha e vou espalhando no pão, pode ser com uma colher mesmo, uma faca, mas eu usei a espátula que eu já tinha. Até não achei que não ficou tão fácil, mas coloco e cubro todos os lados da torta. Aquele potinho ali foi pouco, então ela ficou meio pobre em cobertura esse envoltório, digamos assim. Mas ficou boa igual, não ficou com nenhum problema. E para fazer uma firulinha em cima, eu tenho uma técnica para utilizar o ovo cozido. Em vez de só cortar ele e colocar por cima, eu passo o ovo numa peneira, o ovo cozido mesmo, numa peneirinha, vou apertando ele. A minha ideia era usar só a clara, que eu acho que fica bonitinho, todo branquinho, parece uma nevezinha. Mas aí ficou pouco. E eu coloquei a gema também, achei que ficou muito bonitinho. Fica bem fininho, parece que fica aerado até, fica bem legal. Essa técnica é muito boa. Só com a gema que vai ficar mais amareladinho. E aí eu coloquei umas rodelinhas de tomatinho pra decorar, mas você pode decorar como a criatividade permitir. E tá pronta. Lembrando que ela tem que ficar o máximo de tempo possível na geladeira por causa desses ingredientes que são muito perecíveis. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.